pelo... Agora eu não digo mais o nome desse troço. Pelo LaTeX faz o padrão. Tem que pelo menos enfeitar para dizer que é alguma coisa sua. Ai, meu Deus. Eu vou lá estar enfeitando as coisas por caridade. Eu quero isso para me ajudar, enfim, com as coisas, e não para ser bonito ou não. Funcionalidade, não, que é beleza. Pode começar? Eu não estou vendo ninguém. À vontade, pode começar. Jonathan, já colocou para gravar? Já está gravando. Pronto. Boa noite. Já sim. Certo. Boa noite, pessoal. Desculpem os transtornos, mas, enfim, vocês já souberam o que aconteceu e eu espero que compreendam. Meu nome é Liane, né? Medeiros da Silva, para quem não me conhece, eu sou formada em Sistema de Informação, sou da primeira turma do BSI, da UFRN, tenho mestrado em Sistemas de Computação e atualmente estou no doutorado em Ciência da Computação, mestrado e doutorado ambos pelo PPGSC, o DIMAP da UFRN. E nesse LabCoff de hoje, eu vou falar para vocês um pouco sobre agrupamento de dados. Agrupamento de dados fuzzy, na verdade. Eu falo um pouco sobre agrupamento de dados e finalizo falando sobre agrupamento de dados fuzzy, que é o que eu tenho trabalhado no meu doutorado. Então, aqui a nossa agenda, o sumário, vou falar um pouco da introdução, onde é que se encaixa a parte de agrupamento de dados dentro da área de aprendizado de máquina. Em seguida, eu falo sobre agrupamento de dados, conceituando rapidamente, falando as etapas. Em seguida, eu passo para os algoritmos de agrupamento de dados, os tipos deles. Aqui eu não vou focar em mostrar o código, o pseudocódigo de cada algoritmo, até porque são muitos algoritmos que tem na área de agrupamento para cada tipo. Eu vou falar só rapidamente como eles são divididos. Eu falo um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, rapidamente também, até porque o tempo aqui é curto. E, por último, eu falo algumas questões de pesquisa que tem aberto na área de agrupamento de dados. Bom, no processo de aprendizado de máquina, a aquisição de novos conhecimentos é obtida por meio de observações ou de experiências passadas. E esses novos conhecimentos, eles são memorizados para que possam ser utilizados posteriormente. E como é que a gente faz o aprendizado, né? Qual é a maneira de se realizar esse aprendizado no contexto de aprendizado de máquina? Então, uma das maneiras é utilizando o conceito através do princípio de inferência ou indução. Então, basicamente, o aprendizado indutivo, ele é dividido em aprendizado supervisionado, semi-supervisionado e não supervisionado, conforme mostra a figurinha para vocês. Acho que apareceu, enfim. Apareceu a notificação aqui, eu desativei, espero que não esteja aí. Bom, dentro do contexto de aprendizado supervisionado, temos as tarefas de classificação e regressão. Na não supervisionada, a gente tem associação, sumarização e agrupamento, que é o foco dessa apresentação hoje. Então, para que a gente possa entender o que é agrupamento de dados, então, nada mais é do que o agrupamento de objetos semelhantes em um determinado grupo, levando em consideração uma ou mais características em comum entre eles. Então, eu pego uma base de dados, onde eu não tenho informações sobre elas, porque, normalmente, no aprendizado supervisionado, a gente tem informações a respeito do banco de dados, a respeito dos objetos em que a gente quer agrupar, a gente conhece, a priori, as classes em que esses objetos são distribuídos. No aprendizado não supervisionado, a gente não tem conhecimento a respeito dos rótulos de cada objeto. Então, a gente pega o conjunto de dados e tenta encontrar os grupos que melhor represente, o agrupamento que melhor represente esse conjunto de dados, de forma que os objetos que estão dentro de um mesmo grupo, eles são semelhantes entre si e possuem uma certa dissimilaridade em relação aos objetos que estão em outros grupos. Então, essa parte de agrupamento de dados, ela é aplicada, ela tem uma ampla aplicabilidade em diversas áreas de conhecimento, como, por exemplo, na psicologia, para identificar diferentes tipos de depressão, na biologia,
para identificar grupos de genes com funções similares. Na medicina, uma das aplicações é utilizar para detectar a distribuição espacial ou temporal de uma determinada doença. É utilizada também na área de ressonância magnética, parte de imagens, para reconhecimento de imagens de ressonância magnéticas. Identificar perfis de clientes e determinar estratégias de venda na área comercial e diversas outras aplicações. Então, é bastante utilizada no mundo de hoje. Então, considero o exemplo desse conjunto de dados de alunos, onde eu tenho 6 instâncias, ou seja, eu tenho 6 objetos, 6 alunos, que são as minhas instâncias, e esse conjunto de dados possui 5 características, ou seja, 5 atributos, que é o componente curricular, a nota, a frequência, a situação, se é aprovado ou reprovado, e o sexo. Então, eu posso agrupar esse conjunto de dados de diferentes formas. Depende do objetivo, depende do que eu quero encontrar com esse conjunto de dados. Então, nessa figura aqui, nessas duas figuras aqui, é mostradas duas formas diferentes de agrupar esse conjunto anteriormente. Aqui eu tenho um agrupamento levando em consideração o sexo do conjunto de dados, e aqui eu tenho levando em consideração o componente curricular. Eu também posso variar os parâmetros do meu algoritmo, como, por exemplo, de grupos, isso vai resultar em estruturas de dados distintas. Eu não estou ouvindo mais nada, será que parou? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo você. Sim, tá tudo ok. Tá, é porque qualquer coisa alguém manda um WhatsApp, viu? É porque como aqui ficou tudo silêncio e eu não consigo ver, aí eu fiquei preocupada. Pronto, aqui eu parei na parte que eu estava falando sobre as diferentes formas de agrupar um determinado conjunto de dados, que vai ser de acordo com o objetivo que eu quero encontrar. Aqui eu falo sobre as etapas do processo de agrupamento de dados, que essa tarefa de aprendizagem de máquina, ela possui etapas, onde eu tenho meus objetos, ou seja, o meu conjunto de dados. É necessário fazer uma preparação, ou seja, um pré-processamento desses dados, onde eu vou remover atributos faltosos, vou normalizar a minha base de dados, enfim, vou fazer o pré-processamento, vou definir as minhas medidas de proximidade, ou seja, as medidas de similaridade que eu vou utilizar para agrupar esses objetos, e em seguida eu passo para a parte de agrupamento, que aí inclui a determinação do número de grupo, que a maioria dos algoritmos de agrupamento requer como parâmetro esse número de grupo. A gente não tem essa informação, né, não conhece, né, essa informação inicialmente. Tem uma aplicação do algoritmo de agrupamento, tem uma validação, que é feita através de índice de validação, e por último eu tenho uma interpretação desses dados, ou seja, eu vou interpretar os meus agrupamentos, para ver se realmente reflete no objetivo que eu estava buscando. E basicamente, na literatura, existem vários algoritmos de agrupamento de dados. Basicamente, eles são divididos em hierárquicos e particionais. Esses particionais, eles são divididos em algoritmos CRISP e fuzzy. Na abordagem CRISP, cada objeto do conjunto de dados pertence exclusivamente a um único grupo. Ou seja, eu fiz o meu agrupamento utilizando algoritmos particionais que seguem a abordagem CRISP, então, se um objeto X está em um grupo A, ele não vai poder estar em um grupo B. Ao contrário disso, a gente tem uma abordagem fuzzy, em que cada objeto eles pode pertencer a mais de um grupo com um grau de pertinência, que está nesse intervalo 0,1. Ou seja, um determinado objeto, um objeto X, por exemplo, ele pode pertencer a um grupo A e a um grupo B, mas com diferentes graus de pertinência. Então, esses algoritmos de agrupamento fuzzy, eles surgiram a partir da teoria dos conjuntos fuzzy, que foi introduzida em 65 por Zadeh. Então, o principal objetivo dessa teoria é tratar incertezas, tornando possível a modelagem e tratamento matemático. Então, através da teoria dos conjuntos fuzzy, é possível programar e armazenar conceitos vagos em computadores, possibilitando a realização de cálculos com informações imprecisas. Então, essa área de agrupamento de dados, ela é uma área que está
enfim, constante pesquisa. Então, diariamente, as pesquisas estão sendo atualizadas, e a partir do agrupamento CRISP, foi que foram surgindo outras modificações, como o agrupamento fuzzy, que foi inspirado na teoria dos conjuntos fuzzy. Então, qual é a justificativa disso? Qual é a melhoria que o agrupamento, qual é a vantagem que o agrupamento fuzzy tem em relação ao agrupamento CRISP? Na abordagem tradicional, que é a CRISP, pressupõe que cada objeto, como eu falei anteriormente, ele pertence exclusivamente a um único grupo. Só que a gente sabe que, na realidade, isso de fato não acontece em muitas aplicações, nas quais os dados compreendem grupos que se sobrepõem com algum grau. Então, por exemplo, se eu considerar espécies com nichos sobrepostos, que competem pelo mesmo recurso natural, dessa forma, se eu considerar esse exemplo, não vai dar para eu utilizar um agrupamento CRISP, porque eles vão estar competindo pelo mesmo recurso natural. Então, eu posso agrupar com diferentes graus de pertinência. Então, o agrupamento fuzzy, eu até esqueci de destacar aqui, é capaz de lidar naturalmente com problemas desse tipo. Os objetos eles podem pertencer a todos os grupos com algum grau de pertinência. Então, dentro desse contexto de agrupamento de dados, diversas pesquisas têm sido realizadas, como eu já falei anteriormente. E o que é que eu estou fazendo no meu doutorado? Qual é a minha pesquisa nesse mundo de agrupamento de dados? Eu trabalhei com um agrupamento na minha graduação. No mestrado, eu trabalhei com um grupo, sendo que eu foquei a parte de comitês, e aqui no doutorado, novamente, eu estou trabalhando com agrupamento, sendo que eu estou atacando dois problemas nessa área de agrupamento, que é a definição do número de grupos, que é um problema crítico na área de agrupamento de dados, tendo em vista que a gente não tem informações a priori sobre o conjunto, como eu já falei anteriormente, e também intervir um pouco nas técnicas de agrupamento, nos algoritmos em si. No caso, eu estou trabalhando especificamente com o algoritmo fuzzy-semins e algumas de suas variações. O fuzzy-semins é inspirado no K-means, que é um dos algoritmos mais simples e bastante conhecido já na área de agrupamento de dados. Então, ele é basicamente um K-means fuzzy. Então, o que é que eu estou fazendo no meu doutorado, especificamente falando? A minha abordagem é propor uma metodologia para definição do número de grupos e também para que possa melhorar a inicialização dos centroides do algoritmo FCM. Então, aqui eu tenho como entrada a minha base de dados, eu vou ter um método de extração, onde eu vou escolher uma porcentagem de dados para eu poder definir esse número de grupos. O objetivo aqui é não utilizar, nesse porcentagem, não utilizar o conjunto total. Porque esse conjunto total, ele demanda tempo e um alto custo computacional. Você procurar qual o melhor número de grupos que represente um determinado conjunto de dados, usando sempre o conjunto de dados. Imagina uma base de dados gigantesca. Então, as abordagens até então, todas utilizam o conjunto de dados total. E aqui eu estou se é possível definir o número de grupos a partir de um subconjunto de dados. Então, a primeira parte da abordagem é essa, e a segunda é um método para inicialização dos centroides, ou seja, dos centros iniciais do algoritmo FCM, que é justamente a abordagem aqui. Por final, eu comparo a minha metodologia, que é utilizando um subconjunto dos dados, com o conjunto total. Aqui eu falo, aqui eu apresento o perfil do código sobre a porcentagem dos dados. Então, basicamente, eu vou ter um conjunto de dados como entrada e um número de grupos, que esse número de grupos eu não conheço, então eu vou testar ele em um determinado intervalo, como, por exemplo, de 2 a 10. Os testes iniciais foram de 2 a 10, mas, enfim, pode mudar esse número. E vou particionar, então, com base no conjunto de dados e no número de grupos, eu vou particionar o conjunto de dados
em N subconjuntos, e para cada subconjunto, eu vou testar, para cada número de grupo, eu vou executar o algoritmo de agrupamento. Vou aplicar os índices de validação para poder validar esse agrupamento, e no final ele vai me retornar o melhor número de grupos para cada subconjunto. E a minha saída será uma taxa de acerto do número de grupos para cada subconjunto. A segunda parte consiste em um método para inicialização de centróides do algoritmo FCM, onde eu busco considerar a base de dados em que possui outliers. Então, eu tenho como entrada o meu conjunto de dados, o número de grupos novamente. Eu vou extrair uma porcentagem de dados dentro desse intervalo. Vou criar uma matriz auxiliar para armazenar os atributos ordenados. E para cada atributo, eu vou criar uma matriz, eu vou preencher essa matriz vazia com meus atributos ordenados. Vou calcular os t-valores intermediários da matriz, dessa forma. Calculo a posição de início e fim do vetor intermediário. Calculo a quantidade de elementos por grupo e crio uma matriz de centro vazia. Para poder, essa minha matriz de centro é a matriz inicial para eu passar para o meu algoritmo para poder iniciar o processo de agrupamento de dados. Então, a minha saída vai ser, assim, nesse for aqui é onde eu utilizo a minha função do tipo média. A gente está testando ainda outras funções para ver se é mais viável outros tipos de agregação. E a minha saída final é justamente a matriz de centros iniciais que eu passo para o algoritmo FCM. Então, eu acho que ficava até mais claro se eu tivesse apresentado os algoritmos. Eu não sei, mas, enfim, qualquer coisa vocês estão perguntando, porque como o tempo é rápido, eu acabei dando uma pincelada só por cima de cada coisa, e qualquer coisa vocês vão me perguntando. Então, o que é que a gente tem de questões de pesquisa nessa área de agrupamento de dados, o que é que ainda tem sido feito, né? Então, basicamente, o agrupamento foca em medir, ele aborda 3 questões, em como medir a similaridade, quais são as medidas que eu vou utilizar para poder agrupar os meus elementos em cada grupo, como é que eu vou formar esses agrupamentos, quais são os métodos, os algoritmos que eu vou utilizar, e quantos grupos formamos, e diz respeito à questão do número de grupos. E em cada linha dessa, existem vários trabalhos sendo desenvolvidos, mas, assim, a gente não tem uma solução, como é que eu posso dizer, unificada, que sirva para qualquer tipo de problema. Então, cada algoritmo se comporta de uma forma diferente, depende muito dos critérios que você quer, do contexto que está inserido o seu problema, do que você quer encontrar a partir de um agrupamento. E determinado algoritmo, ele pode apresentar um bom desempenho para uma determinada base de dados, e vir outro algoritmo ser aplicado naquela mesma base de dados e não obter um desempenho tão bom. Então, depende muito de vários critérios, como eu já falei, das bases de dados, das particularidades, das características de cada algoritmo. Então, constantemente, tem sido pesquisado, basicamente, na área de agrupamento, sobre esses 3 parâmetros, essas 3 questões fundamentais. Eu estou atacando justamente essa parte de quantos grupos são formados, que diz respeito ao número de grupos, que é uma questão pertinente, e sobre as melhorias de técnicas de agrupamento, que é justamente intervir no processo de inicialização do FCM, que é o algoritmo fuzzy-semis, que é o básico no contexto de agrupamento de dados fuzzy. E era isso que eu tinha para falar, e eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa vocês me falam, eu não sei se foi tempo demais, enfim, era isso. Podem perguntar. Muito bem. Deu para entender? Foi meio rápido, mas... Eu entendi o que você quis dizer, mas deixa o pessoal perguntar aí as dúvidas.
Lembrando, né, vou mandar novamente o link, caso alguém não tenha visto, o link da lista de presença, que é no Google Forms, e o link da inscrição no CIGA para a geração de certificados. Pode para a apresentação? Tem uma pergunta no chat aí. Fiquei só com um pouco de dúvida na principal função do agrupamento de dados. Então, fala aí, Juliano, qual é a principal função ou para que é aplicado o agrupamento de dados novamente? Só para o pessoal focar nisso. Para você identificar a distribuição daquele conjunto de dados quando você não tem nenhuma informação a respeito sobre ele. Você não conhece a distribuição daquele conjunto de dados. Como é que eu posso dizer? Como é que ele está organizado? Então, a principal função do agrupamento de dados é justamente organizar os dados em grupos, para que você, a partir disso, possa identificar algum padrão, extrair informações relevantes. Deu para compreender? Mais alguém tem alguma dúvida? Recebemos um ok. Deu para compreender, então. Tudo de bola. No caso, você falou, Leandro, no caso dessa parte aí, que os algoritmos, você não tem certeza que para qual tipo de problemas eles funcionam melhor ou eles funcionam pior, não é isso? Sim, eu não tenho um algoritmo unificado que sirva para qualquer problema. Então cada algoritmo... Certo, pode falar. Ainda há muita área de pesquisa justamente para determinar se um algoritmo se aquele algoritmo serve para aquele problema ou não. Há uma área de pesquisa ampla no sentido de ir melhorando essas técnicas e adequando para determinados problemas. Por exemplo, o algoritmo Camis, tanto o Camis quanto o FCM, eles sofrem tanto do problema do número de grupos, porque eles requerem o número de grupos inicialmente, e da questão de dados com outliers. Então, uma parte da minha pesquisa de doutorado é justamente alterar a parte da inicialização dos centros de UFCM para que ele possa tratar melhor a base de dados com outliers. Então, as modificações têm sido nesse sentido, de ir alterando as técnicas, ou então propondo novas, de acordo com determinados problemas que vão surgindo. Certo. Então, me diga aí, para quem não sabe o que é um outlier, né? E se essa questão da quantidade de grupos, esse seu método também está tirando isso? Eu posso deixar sem informar os grupos inicialmente? Não, mas eu posso definir o número de grupos utilizando uma quantidade de dados menor, que eu vou ganhar em tempo e em custo computacional, já que eu não vou utilizar a minha base de dados completa. Certo. E o que é um outlier? São aqueles dados que estão, como se diz, fora da curva, aqueles pontinhos que estão lá. Na hora que eu ploto, por exemplo, no gráfico, você consegue visualizar ele bem distante dos demais. Uhum. Na nossa turma, a turma de sistemas, a gente costumava dizer que Alexandre era um outlier. Porque os outros alunos, basicamente, eram bem semelhantes entre si, o desempenho acadêmico, e o de Alexandre era só 10, 10, 10, 10. Realmente, Alexandre só tirou 10 nas minhas disciplinas. Pronto, Alexandre era um outlier bom, né? A prova dele de banco de dados dava para emoldurar e botar na parede como um quadro, porque ficou muito bonitinho. Pronto, então aqueles casos que estão fora da curva, aqueles pontos fora da curva. A minha última pergunta, é uma área interessante para pesquisar ou precisa de muita matemática, que o pessoal vai perguntar justamente isso? A parte de matemática, você precisa de matemática para entender as funções, as equações de cada método, e precisa da matemática na parte de estatística, quando você vai fazer a validação, os índices. Então, os índices de validação são todos matemática pura, praticamente, são equações. Os algoritmos são baseados em equações, e eu preciso de testes estatísticos, que é matemática também, para poder fazer a validação. Mas, assim, não é a matemática do fim do mundo, né? E a matemática é linda. Depende do que você vai fazer, né? E é a base para toda a ciência, né? A matemática, então, não é algo assustador. É assustador.
Não. Não é, Pablo. Geralmente quem tem medo de matemática é porque teve alguma dificuldade na sua formação, digamos, de algum conceito que ficou só superficial. Quando você vai estudar a fundo, ver de onde vem aquelas fórmulas, de onde vem aquelas características, você começa a entender. É a mesma coisa que programação. Quando você vê um código novo de uma linguagem totalmente diferente, por exemplo, quando eu olho para JavaScript, eu não entendo nada. Para mim é grego. Só que, né, eu tinha essa mesma reação com Python há algum tempo. Hoje eu já olho para Python e já digo, é bonitinho, ainda é feio, mas melhorou. Entendeu? Então, a mesma coisa com matemática. Quando você começar a praticar, né, estudar a teoria dos conjuntos, que é uma coisa que a gente usa em computação, é base de computação, autômatos, é base de computação. Então, tudo isso vai deixando você mais feliz, vamos dizer assim, entendendo as coisas, como as coisas se encaixam. E, geralmente, você, como o Juliano disse ali, você vai estudar um nicho, né, da matemática, um pouquinho de matemática dentro daquele mundo. Né? Muitas vezes você vai estudar a aplicação de uma estrutura matemática, assim como a gente estuda um componente de código para poder colocar no nosso código. Então, não é uma coisa de bicho de 7 cabeças. O negócio é como programação, requer um pouquinho de prática e bastante leitura. Mais alguma pergunta? Bruno? Pessoal, se não ficou claro, podem perguntar, viu? Cadê Flávio? Acho que o Flávio se estressou, porque o negócio demorou muito e ele foi embora, certo? Não sei. Ele tinha 2 Flávios, mas agora só tem... Tire sua apresentação. Como é, Pablo? Pausar a sua apresentação e vir você. Acho que fica melhor de você explicar. A gente ver sua explicação. Certo. Foi, né? Já? Foi. Quem ia perguntar? Cadê Flávio? Flávio correu. Flávio não estava. Acho que Flávio saiu. Joantes, Bruno, Jaine tem uma pergunta. Acho que então não é uma pergunta não, mas eu provavelmente vou ter quando eu for ver a apresentação de novo. Certo, pode perguntar, Bruno. Eu pergunto mesmo porque meu TCC é na área. Pronto, o Liane está no Discord do BSI e no Discord do Labicam. Então, pode aperrear ela por lá. Pode ela vai estar sempre conosco nas nossas atividades, então ela vai fazer depois um mini curso sobre teoria dos conjuntos fuzzy. Eita! Vou trazer Benjamin para fazer. Não, ele não fala português, não traga não. Ninguém vai entender nada. Eu fiz até uma caneca que me define, às vezes, quando eu estou estudando isso. Eita. Não, mas a gente vai... Como é, Bruno? Ó, a caneca que me define. Não sei se dá para ler. Eita, que massa. Eu não tenho ideia do que eu estou fazendo. A galera, eu não sei se aqui tem alguém que está matriculado em inteligência artificial, mas eu estou dividindo a disciplina de IA com o Carliane, e quando a gente retornar, que eu ainda não sei como será, mas enfim, a gente vai ver a parte de fuzzy dentro de IA. E quase para o finalzinho da disciplina, a gente vê aprendizado de máquina, mas de forma assim, bem resumida, até porque a gente tem a disciplina de aprendizado de máquina, então é nela em que a gente vê todos os algoritmos de classificação, de agrupamento, enfim, vê com bastante detalhe. Em A, a gente dá uma pincelada e no aprendizado a gente fala com mais detalhes, mas a parte lógica fuzzy a gente vê na disciplina de IA. Eu me inscrevi nela, só que aí não deu. Apareceram coisas que tomaram mais a atenção. Já começaram as discussões da volta do 2020.1, que essa semana vão ter várias reuniões, então para a semana já deve ter um posicionamento, provavelmente quando acabar esse período suplementar, vai iniciar um novo período, dessa mesma forma, né, com aulas remotas e algumas outras regras que devem surgir, com mais tempo, espero eu, né, para a gente diluir melhor as aulas.
E as disciplinas vão ser ofertadas de uma forma que a gente tente preencher o máximo possível, né? E no caso de inteligência artificial, né, já temos até 2 professores e pronto, hoje Geraldo falou que Geraldo é matemático, viu, de formação. Eita, que massa. E está terminando computação agora, sistemas, né? Então. Muito bem. Não, eu estou esperando passar no concurso. Eu estou esperando passar no concurso, porque eu preciso terminar esse doutorado, passar no concurso, que eu vou fazer graduação em matemática. Tá muito bem. Pessoal, e aí, Juliano, mais alguma coisa para falar? Não, acho que a princípio era isso. Pois bem, então, pessoal, antes de vocês irem... no Discord? Como é, Bruno? Você pode ter a apresentação lá no grupo do Discord? Disponibilizo. Eu coloco o PDF, né? Lá no Discord. Isso. Você pode gerar o PDF e mandar por e-mail para mim e para Jonatas, que a gente vai estar colocando na página do LabCoffee, que está em produção. Antes de acabar o LabCoffee, a gente vai ter ela online. Mas pode mandar no Discord para quem quiser, lá no grupo do LabCoffee. Antes de vocês irem, né? Lembre-se de fazer as inscrições e tal. E eu tenho uma coisa para chamar, a divulgação. Deixa eu abrir aqui. Tira print aí da galera. Sim, o print, né? Mostrem as carinhas. Tira o print, depois eu exibo aqui. Tem alguém de fora? Peraí. Sim, a gente nem perguntou, né? Se tinha... Eu vi que entrou alguns externos e depois saíram. Mas dá para... Ei, Danley, gostei da comida, viu? Como é, Jonatas? Gostei da camisa do Danley. Não deixe Flávio... Vocês falam da minha cadeira, mas olha o setup de Joderson. Até neon tem. Bateu a foto, Jonas? Só não tem a cadeira. Vou tirar aqui a Ainda. Espera aqui. Que tá apresentando. Peraí. Vamos mudar o layout, pô. Tem que botar o layout mosaico geral. Eu tô criando Falta aqui só também. Não, Não, pelo amor de Deus. o print, todo mundo desapareceu. Aparece todo mundo, só faltam 4. Vai ficar tão bonitinho. Vai, bota aí. Qual que é o banho? Trabalho. Tá carregando. Pois bem. Eu tirei uns 5 aqui. Eu tirei algumas fotos aqui, depois eu jogo lá já no grupo e depois vai para a página. Deixa eu apresentar aqui. Valeu. Calma. Tirei aqui. Só um minuto aqui. Só no cafezinho. Você tá bom demais. Tem um cachorro aí muito animado. É Fred, aqui em casa. Pronto. Vocês estão vendo aí uma publicidadezinha do Agir, que acho que é um instituto da UFRN. Então, sexta-feira, no Instagram, Agir UFRN, vai ter essa palestra. No caso, é um webinar, né? Não sei como é que eles vão chamar lá, que é aspectos práticos e jurídicos do registro de software, com Débora Araújo e Rochelle Barbosa. E sexta-feira, isso aí é um evento da UFRN, não tem a ver com o LabCoffee. Mas nós convidamos Rochelle Barbosa para fazer um LabCoffee no dia 1º, né? Ela vai participar do LabCoffee, vai ser às 17 horas, infelizmente não vai poder ser tão tarde. Só que ela já vai falar da mesma temática de registro de software, mas dentro dos procedimentos, dentro da UFRN, de como a gente pode fazer isso. Que no caso nós estamos com vários projetos dentro da UFRN, desenvolvendo alguns softwares, então a gente quer saber desses trâmites burocráticos e jurídicos para a gente registrar, e um registro de software equivale, tal como uma patente de um rádio, de um equipamento, do que for, e também, né, para quem está na área acadêmica, como o Liane e alguns outros alunos da gente, equivale tanto quanto um artigo qualizar, uma patente e um registro de software. Então, é uma coisa muito, muito interessante de se fazer. E ao fazer o registro de software, você ganha
o direito, digamos, de vender, né? Dar os direitos, vender os direitos de uso para alguma instituição e você receber royalties por isso, uma porcentagem dos royalties. Então, se a UFRN, você fizer um software e a UFRN vender para algum setor que pague royalties, você vai receber um pouquinho desses royalties, no caso. É assim o CIGA, por exemplo. A empresa que ajudou a desenvolver o CIGA recebe royalties, assim como a universidade, até hoje. Então, sexta-feira, dia 26, às 17 horas, vai ter essa palestra do AGI. Então, todos se sentem convidados, e no dia 1º, às 17 horas, a Rochelle vai estar com a gente falando no LabCoff. Então, já tem as inscrições já estão abertas no CIGA e vão até o dia 1º do nosso LabCoff. Beleza? Beleza. Então, nos vemos próxima quarta-feira. Obrigada, gente. Obrigado pela presença. E eu vou tentar, faço as inscrições para eu tentar gerar os certificados dos LabCoffs. Professor, as inscrições estão sendo só no evento geral, não estão sendo a parte, não? Tem uns mini-eventos. Tem inscrições no geral e no mini-eventos. O problema é que o pessoal está só assinando a lista de presença, não está fazendo inscrição nem no geral, nem no mini-evento. Eu fiz no geral, mas não consegui fazer... É porque o pessoal não está precisando de hora não, Tassiano. Tá tranquilo. Em alguns mini-eventos não estava aberto. Eu abri as inscrições hoje. Da maioria, dos mais para frente. Eu só tinha aberto inscrições até o de hoje, de Uliane, né? E os de julho, eu só abri hoje, né? Todas estão abertas agora. Pois para mim não apareceu. Eu vou dar uma conferida lá. Dá uma conferida lá e qualquer coisa me avisa. O pessoal tá de boa na lagoa, tá precisando de hora não, rapaz. Tá nessa. Tá, não. Então, pessoal, valeu aí. Valeu, Liane, parabéns. Tchau.